Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho, estamos começando esse episódio e o convidado, aliás, a convidada de hoje é uma pessoa muito interessante que marcou a música gospel aqui no Brasil e a gente vai ter um super bate-papo, então fica comigo até o final desse podcast. Antes, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Eu quero aqui agradecer ao Work Motors, que é uma das empresas que tem apoiado aqui o nosso AdsaCast. Se você deseja comprar o seu veículo, financiar ou trocar o seu carro, você pode entrar em contato com a Work Motors, que é a loja do nosso irmão Jefferson, que congrega conosco lá na Adsa Brasil. Ele vai te orientar, vai te mostrar os carros, os modelos que ele tem e um preço muito especial. Então entre em contato com a Work Motors. O Christian Bank também é um patrocinador aqui do nosso podcast. Para quem não sabe, é um banco cristão que tem ajudado, abençoado as obras assistenciais e missionárias da Adsa Brasil. Então você que quer uma comodidade de um banco digital que tem investido no reino de Deus, então abra sua conta no Christian Bank. Muitas vantagens, confira lá no aplicativo e também no site. A convidada de hoje, ela marcou a música gospel com várias canções. Ela é cantora, compositora, empresária, fisioterapeuta, mãe, esposa, olha, muita coisa, viu? E a gente vai conversar hoje com a Jerusa Liache. Jerusa, seja muito bem-vinda. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado ao pessoal todo da Adsa e desse podcast legal, todos que estão acompanhando aqui a gente, o pessoal da técnica. Deus abençoe muito e vamos bater um papo gostoso aqui, contar um pouquinho da nossa história, né? Daquilo que fizemos parte aí ao longo desses anos todos. A Jerusa Liache, ela canta, interpreta uma música que marcou a vida de milhares de pessoas, né? Uma música foi gravada o quê? Década de 80, 90? Foi gravada no final da década de 80, 89, né? E eu sou muito grata a Deus por essa música, porque foi um presente que Deus deu para mim através da vida do meu irmão que é o compositor dela. Muitas pessoas pensam que eu sou a compositora dessa música, mas na verdade quem compôs essa música foi o Jonatas Liache, o vulgo Natinha, né? Todo mundo chama ele de Natinha, pastor Jonatas Liache, e ele compôs essa música e eu fui a primeira intérprete dessa música. E essa música, ela é uma música que hoje é cantada no mundo inteiro, né? Muitos cantam e até no cantor cristão ela está lá, junto com outras músicas da época, né? Como do pastor Ademar, muitas músicas do pastor Ademar, do pastor Benê. Essa música está lá também já no cantor cristão e eu sou muito grata a Deus. Acredito que todos já ouviram eu cantando essa música, né? Ela fala sobre a Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. E não é só essa música. Na verdade, a Jerusa, ela fez ou faz parte da Banda Rara ainda. A Banda Rara tá em pausa, né? A gente esteve em pausa um bom tempo, voltamos em 2015 e por conta de alguns problemas de saúde da minha cunhada, que fazia parte também da banda, a gente deu uma pausa novamente, né? E depois veio pandemia, Sim. Veio o falecimento, infelizmente, o falecimento do meu irmão, que era aquele cara que é um mentor da banda, mentor da produção da Banda Rara, né? Junto com o Natinha, mas principalmente ele, né? Ele fazia toda a parte de produção, toda a parte de masterização, toda a parte de captação de todas as músicas, era compositor também, junto comigo fez várias músicas, né? Então, isso é realmente, a gente não fala que Banda Rara acabou, né? Porque a Banda Rara, ela teve a formação dela principalmente com a família, né? Eu e meus irmãos. Então, a gente sempre teve isso com a gente desde criança, né? Nós vamos falar sobre isso. Para quem não sabe, a Banda Rara, para a galera mais nova, assim, é uma das primeiras bandas evangélicas. Eu tô falando da década de 80, e aí a gente tá falando das primeiras bandas, e aí a gente tem que falar também de Banda Rara, a gente tem que falar de Rebanhão, a gente fala de Grupo Logos, depois a gente vai falar de Atos 2, e aí começa a surgir a banda. Então, alguém teve que iniciar
na música gospel, essa questão de banda, de conjunto, e aí depois foram surgindo outras bandas, grupos, dupla, e hoje o que é o gospel, né? Então, Então, a maioria dos músicos, cantores, tem que agradecer a Deus, exatamente. tem A gente tem que que lembrar, né? Quem lembra da sua história tem futuro. Quem lembra da sua história, valoriza a sua história, ela tem uma possibilidade de ter um futuro melhor, né? Então, lembrando disso, antigamente não se chamava banda, se chamava grupo musical, né? Acredito que o seu avô, né? Na época do seu avô, do seu avô pastor, Aham. ele devia lembrar que era grupo musical, Uhum. conjunto musical. Não existia a palavra banda, né? E a palavra banda começou a surgir em 1985, 86, que foi quando a banda rara começou. E aí começou a fazer banda, né? Ter banda, porque esse termo banda era mais do secular, Certo. mas na parte evangélica não era muito aceito, administrado, assim. Então, antes da gente, tinha o conjunto Logos, o conjunto Vencedores por Cristo, o Milad, né? Que foi um dos que lançou o João Alexandre, né? Então, nós surgimos assim, junto com Atos 2, que veio a ser Kadosh, né? A aparecer ser Kadosh depois, Resgate, Rebanhão, né? Toda essa turma, o Troade, toda essa pessoal assim, nós surgimos juntos, assim, praticamente juntos, né? E nós fizemos parte daquela história de quando não tinha nem rádio. Aliás, rádio tinha só rádios AM, Aham. tocando música evangélica. E nós fizemos parte daquela história de a primeira rádio FM, que foi a Imprensa Gospel, né? A primeira rádio que tocava música evangélica, né? Até então não existia algumas lá no Rio de Janeiro, em alguns outros lugares, mas assim, que fez diferença foi a imprensa, porque ela se lançou no Brasil inteiro, não só em São Paulo, como em todas as regiões. A imprensa era uma rádio grande, ela já existia, a rádio imprensa existia, né? E aí ela foi comprada pelo pessoal lá da Renascer e aí se instituiu a imprensa gospel, né? E aí depois foram surgindo outros, foram mudando várias, e hoje tem várias, né? Sim. Rádios FM gospel. Mas, além das rádios FM gospel, as próprias rádios hoje tocam música evangélica. Sim, né? sim. Entendeu? Inclusive, Então, eu tava esses dias, quando eu ando com carro, quem anda comigo fica incomodado, porque eu fico mudando as estações da rádio. Isso eu aprendi na faculdade. Ouvi todos os tipos de rádio. E por incrível que pareça, eu parei numa rádio popular, é uma rádio que não é evangélica, e estava passando um hino. Então, eu até filmei e mandei para minha coordenadora lá da musical. Eu falei assim, olha, uma concorrente aqui, né? Mas é porque hoje tem muitas... porque a música gospel hoje também ganhou uma dimensão ganhou um espaço. além só do como era antigamente, né? Tanto só dentro que das na igrejas. época que a gente era só dentro da igreja, não existia essa divulgação que tinha de rádio, porque antigamente não tinha YouTube, vamos falar aqui. Eu sou de uma época que a gente tinha fita cassete. Alguém talvez lembre o que é, saiba, talvez o pai, a mãe mostrou uma fita cassete. Então a gente tinha a fita cassete e o LP. A nossa divulgação era feita através desse tipo de formato. Não existia a pessoa entrar no YouTube e procurar a música da Jerusa, procurar a Estrela da Manhã, não existia isso. Ou você ia lá na loja, comprava, ou então ouvia na rádio, né? Então, quando começou a ter essas coisas de imprensa gospel, de rádio gospel, o nosso trabalho evangélico começou a ser divulgado, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente desbravou matagal, né? Porque eu falo isso sempre para a turma de hoje. Hoje o pessoal tem uma facilidade muito grande, não sabe o que era antigamente, como era antigamente. Não tinha esse negócio de ficar pedindo cachê, de pedir isso, pedir aquilo, conseguir viver da obra mesmo, né? Como alguns cantores hoje justamente vivem do ministério, do seu trabalho, né?
Não existia, era muito difícil isso acontecer, né? Pela dificuldade, pela desvalorização, porque não era todo mundo que valorizava o trabalho de quem trabalhava com a música, com o Ministério da Música, e também pela dificuldade de divulgação e de expandir, né, essas coisas. Então, começou lá em 89, 90, começou a ter divulgação na rádio, divulgação na TV, que aí algumas bandas... Nossa banda, a Banda Rara, por exemplo, foi a primeira banda a entrar num programa de auditório, que foi do Sabadão Sertanejo do Gugu. Que legal, O primeira Gugu, banda evangélica. E depois teve a Aline, que foi lá na Xuxa, e assim por diante. Hoje já chamam vários programas, chamam da Globo, de outras... tem programas específicos até na próprias TVs comuns, TVs seculares. Não é só um programa, uma televisão evangélica. Hoje tem programas na Record, até lá no SBT, que fazem programação voltada para a música evangélica. Uhum. Né? E então, hoje nós temos uma divulgação que antes não era fácil, não era era muito mais difícil. Então, a gente desbravou muitas coisas, né? Então, acho importante as pessoas saberem que não foi fácil, não era tão fácil assim. O sucesso, antigamente, era muito mais difícil, né? Muito. Assim, alcançar o que a Banda Rara, entre outras bandas, alcançaram, e aí você falou muito bem, Pastor Ademar de Campos, aí Grupo Logos, Rebanhão, que foi, assim, grupos, bandas que explodiram no cenário nacional, que não tinha essa mídia, que não tinha internet, não tinha televisão que apoiasse a música gospel, não tinha, e muito pelo contrário, existia uma perseguição, né, na verdade, entre os evangélicos. Hoje tem muitos cantores, né, que têm acesso a grandes emissoras de TV, de rádio, até eventos de prefeitura, mas naquela época, então a Banda Rara foi aquela que abriu o caminho para muita gente, né? Abriu muitos caminhos. E eu não posso esquecer de mencionar, né, que antes da gente vieram outros, como Vencedores, Milad, Logos, Elos, e também o Janires. O Janires, que é o fundador da Banda Rebanhão. E o Janires, aliás, a Banda Rebanhão, o Rebanhão, né, o nome Rebanhão e o primeiro trabalho do Rebanhão aconteceu no fundo da minha casa. Quem gravou junto com Janires foi meu irmão Gesiel e meu irmão Jerubal. Eles que gravaram aquela fitinha cassete, que ele saiu daqui de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro com aquela fitinha cassete. Foram os meus dois irmãos, e depois disso, aí ele saiu daqui de São Paulo, falou assim, não, eu vou pro Rio, porque lá tá apoiando mais, que realmente, sim, na época, eu tinha 16, 17 anos, um pouco antes da gente gravar a Estrela da Manhã, já estava fazendo coisa com a Banda Rara, mas ele saiu daqui de São Paulo, porque lá no Rio de Janeiro, eles estavam apoiando mais o tipo de trabalho dele, porque ele era muito inovador, ele era muito louco, né? Se eu não me engano, já tinha Melodia, né? Rádio Melodia, que uma vez almoçando com o Alex Gonzaga, ele falou pra mim, ele comentou comigo que ele recebeu a fita do Rebanhão na rádio. E foi meu pai que ajudou a gravar ele que bancou a gravação dessa música em 4 canais. Você tem noção disso? Hoje se grava em 24, 36 canais, você põe o chacoalho em um canal. Não, naquela época você tinha que escolher, grava a bateria e o baixo junto, grava a voz separada, o vocal grava junto com o teclado, sabe? Porque não dava para gravar várias coisas para você depois fazer a mixagem, ajuntar e definitivamente fazer a impressão do seu LP. Você falou do seu pai, para quem não sabe, é o pastor Pedro Liache, e a gente vai falar dele também, porque ele tem uma importância muito grande dentro do cenário da música gospel. Isso, quando a Jerusa foi lá na igreja, eu me lembro o pastor William, né, recebendo a Jerusa, olha, falando assim, que legal, a Banda Rara fez parte da minha infância, como de várias pessoas, né, da juventude, os músicos lá da igreja, né, o Wagner, o Anderson, todo mundo assim feliz em receber a Jerusa, em tocar com a Jerusa, porque o músico precisa conhecer
a história da música. É. E não dá para falar da história da música gospel sem falar da banda Rara e essas outras bandas. E o pastor Pedro Liache tem uma importância muito grande por causa da banda Rara e da Igreja Pedra Viva também, né? E antes da Igreja Pedra Viva, meu pai foi produtor musical. Meu pai fez a gravadora Som de Paz. A gravadora Som de Paz teve vários... Mas olha, eu não sei. O Gerson Isidoro da banda Kadosh, ele vai dar a lista aí para você, porque o Gerson Isidoro da banda Kadosh, ele lembra de todos esses cantores que fizeram parte, o pessoal das antigas vai lembrar. Isso em 1968, 70, o meu pai produzia esses cantores, Washington Alves e vários outros. Tem aqui a banda Avivamento Bíblico, Coral da Primeira Igreja Batista, Irmãs Becate, Aparecido de Souza, Narciso Lemos de Almeida, Washington Alves, Betinho, Aparecido Souza, Banda Exército da Salvação, Pedro Liache Filho, Florisvaldo Salvador. Olha, muita gente aqui. Muita gente que Conjunto Som de Paz. Que Som de Conjunto Som de Paz é a banda que ele formou com a gente. Ou seja, a banda Rara... Trio Moriá. Olha, daqui eu só conheço o Betinho... Nem o Betinho, não é nem o Betinho, não? Não, é outro. Bom, não conheço ninguém aqui. Bem antigo, pessoal das antigas mesmo. Betinho é um cantor que era da Jovem Guarda, se converteu. Ele cantava aquela música... Se não, eu vou pra Jacarepaguá. É muito conhecido da Jovem Guarda. Ele cantava essa música e se converteu e fez várias produções, fez vários LPs que meu pai produziu. Então, meu pai era produtor. E todos os fonemas do meu pai, chegou uma época que ele não quis mais fazer, porque ele tomou muito prejuízo. Falando a verdade, é isso que aconteceu, né? Ele vendeu todos os fonemas dele para Louvores, Altos Louvores, a gravadora Altos Louvores, e o Oséias da Bom Pastor. Que é uma gravadora também. Gravadora Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho comprou todos os fonemas e até hoje eles vendem todos esses fonemas. Meu pai só não vendeu um fonema, que é um LP, que era o LP que era do Som de Paz Cordas Mirins. E era eu e os meus irmãos. Põe a foto do pastor Pedro Liache aí, pra galera matar a saudade, o pessoal dessa época. E para quem não conhece, vê o pastor Pedro Liache. E eu falei da Igreja Pedra Viva porque também foi algo muito marcante na música gospel. Eu ouvi, por exemplo, o Thales Roberto falando, né, que ele saiu de Minas Gerais para vir para São Paulo para conhecer, e o sonho dele é do pastor Pedro Liache. Esse é o Som de Paz Cordas Mirins, eu e meus irmãos. Legal. Né? Aqui meu pai, pastor Pedro Liache, ele foi fazer uma entrevista da Liache Fisioterapia lá no Hoje em Dia. Tem uma foto que é da Jerusa e o pai dela. Depois vamos falar da clínica, que é muito legal também, porque ele cuidou do Pelé, cuidou do Cafu, cuidou do Silvio Santos, do Gugu. Muito legal. Põe do pastor. Tem uma do pastor. Aqui que tá com o Silvio Santos. Não tá aí, né? Eu acho que deve estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela. Então, meu pai teve essa história na parte da música, já desde criança incentivando a gente a fazer. Nós fizemos parte do Som de Paz Corda Mirins, fomos no Chacrinha, fomos no Almoço com as Estrelas. No Chacrinha fizemos concorrência. Com essa banda. A bandinha, Som de Paz Corda Mirins. No Silvio Santos também, no programa do Silvio Santos, fomos naqueles shows de atrações de criança que tinha, né? Ainda tem até hoje, né? Crianças que cantam, crianças que fazem alguma coisa e tal. Então, nós chegamos aí lá no Chacrinha concorrer sobre essas coisas assim, no Almoço com as Estrelas, no Silvio Santos. Então, fizemos muita coisa aí. Nós íamos muito em congresso. Eu não me lembro, esse é meu papai, Pedro Liache, e eu lá na clínica, né? Aí é uma foto lá da clínica. E eu não me lembro bem, porque eu tinha só 3 anos e meio, né?
Mas nós íamos muito em congressos da Assembleia de Deus, né? Muito congresso da Avivamento, de várias igrejas pentecostais, e nós íamos cantar, louvar lá com os nossos hinos, músicos, e gravamos esse LP, que hoje meu pai fez um CDzinho dele, né? Mas tem essa história, e depois começou a banda rara. Meu pai incentivando a banda rara, né? Tudo mais. E a gente, com esse lance da banda rara, a gente começou a atrair muitas pessoas que se identificavam com o nosso trabalho, com a maneira de que nós pregávamos, a maneira como nós cantávamos, o estilo de música e tudo mais. E a gente sempre falava assim, fazia evangelismo, nós fazíamos muito evangelismo. Evangelismo na rua, evangelismo na praça, evangelismo em casas de espetáculos mesmo, sabe? Casas noturnas. A gente ia lá evangelizar, cantar as músicas da gente, fazer evangelizar. Só que o que acontecia? As pessoas se identificavam com a gente falava assim, procura uma igreja, mas a pessoa às vezes não conseguia se identificar e também não entendia muito esse negócio, procura uma igreja, né? Principalmente um novo convertido, tudo. Aí o que aconteceu? Nós tivemos a ideia e surgiu no nosso coração de fazer uma igreja, né? Meu pai é pastor, então ele falou assim, não, vamos fazer uma igreja que tenha a nossa identidade, então foi aí que surgiu Pedra Viva, a igreja Pedra Viva. Que realmente, Vila Mariana. Que realmente foi assim uma mudança de paradigma, né? É óbvio que a gente vinha de uma história também, não vamos esquecer de Cristo Salva. Sim. Né? Cristo Salva é o precursor de Pedra Viva, de Renascer e de muitas outras igrejas hoje que você vê aí que tem essa identificação com relação aos jovens, musicalidade, trazer uma mensagem diferenciada e musicalidade diferenciada. Então, foi lá que começou, onde eu me converti. A gente está falando de uma época que o diferencial dessas igrejas era uma qualidade musical. Então, antigamente era conjunto, depois passou a ser banda. Então, só para ter uma ideia, nessa época, na Adsa Brasil, acho que não poderia ter nem bateria. Exatamente. Então, era uma igreja onde já tinha guitarra, por exemplo, já tinha... Guitarra, bateria, tumbadora. Não podia ter tumbadora nas igrejas, né? Instrumentos de percussão. O Janires, por exemplo, um pouco antes da gente, né? Uns 5, 6 anos antes da gente. Ele tentou ir... Ele tentou entrar numa igreja com os atabaques dele, ele não conseguiu. Teve uma igreja que ele não pôde levar guitarra. Não podia tocar guitarra, entendeu? Então, esse tipo. A banda rara já foi cantar numa igreja batista. Não tendo nada contra nenhuma batista, não. É que na época eles tinham... Não era todo mundo também. O presbítero desligou a força. Interrompeu a nossa música no meio da música. Aí nós chegamos a voltar a outra época, uns 10 anos depois, o pastor até, desculpa aí o que aconteceu aquele dia, porque, né? É a época também, a gente entende, era algo novo que estava surgindo. Sabe por que a gente estava cantando um rap? Um rap. A banda rara, inclusive, foi a primeira que começou a cantar rap. A banda rara, em relação às outras bandas, por exemplo, como Resgate, Troade, Kadosh, antigo Atos 2, a banda, o Cats Barneia, né? Todas eram rock. Todas eram rock. E a banda rara era rhythm and blues, soul, né? O funk. O funk, não esse funk agora, tá, gente? A gente carioca, a gente fala funk e o pessoal pensa que aqueles funk, né? Não, funk, soul é uma coisa americana, lá das antigas. Baseado no Earth, Wind & Fire, até Whitney Houston e outros cantores mais, né? Commissioned e outras bandas, que depois começaram a surgir as bandas evangélicas de lá dos Estados Unidos. Então, nós nos espelhamos muito neles, muito, muito. Meus irmãos eram, assim, muito, muito fã mesmo dessa parte da música do rhythm and blues. Então, nossa, a banda rara era a única banda que foi para esse lado. E que tinha esse diferencial. E que conseguiu ter uma projeção. Porque a maioria das outras bandas eram tudo rock, né? E nós éramos aquela coisa mais do rhythm and blues, do louvor também, da adoração, que nem a Estrela da Manhã, né? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Essa música, ela é louvor, devocional, congregacional, sim, né? Toda igreja canta. Você pega a Assembleia de Deus, você pega a Batista, Presbiteriana, toda a igreja canta. Até a católica. Até a católica. Essa música foi gravada por uma cantora católica.
Que legal. Ela... E tem outras músicas, por exemplo, Sonda-me também, né? Sonda-me também, é do Natinha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa música é E linda essa foi demais. muito gravada, muito Foi. gravada. Só o Robson gravou acho que 3 vezes. O Eu Robson lembro numa Nascimento. versão Aline Barros e Robson Nascimento. E ele gravou já com uma outra pessoa. Gravou, a primeira vez que ele gravou essa música foi no CD Gratidão. Que inclusive tem uma foto aí do CD Gratidão que foi feito na Igreja Pedra Viva com a participação da Banda Rara, Banda Kalel e Banda... Esse CD, né? Banda Bunny. A Banda Bunny que era lá do... a Banda Bunny era do Pedra Viva e foi para o Renascer. E hoje é a Vânia Marques. Ah, que legal. A Banda Bunny era da Vânia Marques. Depois eles desfizeram a banda e só ficou a Vânia Marques. Que ela canta até hoje. Canta até hoje lá e no o Renascer. Ronaldo, se eu não me Ronaldo, engano, esposo dela. toca teclado lá no Renascer Praise. O irmão também, tem o irmão dela que tá lá. O irmão do Ronaldo também. E na época do... Vocês pensaram em fundar a Igreja Pedra Viva. Vocês imaginavam que ia alcançar a quantidade de pessoas ia revolucionar assim, a Zona Sul? Eu tô falando isso porque, assim, eu sou novo e não é da minha época de jovens, porque eu era criança na época, mas o meu pai, por exemplo, falava muito da Igreja Pedra Viva. Eu tinha um amigo, que é o Deni, quero mandar um abraço, um beijo pra ele, meu amigão do coração, Deni Anderson, que ele foi meu líder de jovens, quando eu era adolescente ainda, do Avivamento Bíblico, lá em Guaianazes. E ele saía de Guaianazes e ia para Vila Mariana para participar da Igreja Pedra Viva. A Igreja Pedra Viva, nessa época aí, de anos 90, 2000, era referência de trabalho, de música, de jovens. A gente é muito grata a Deus, né? Por esse período do Pedra Viva, Banda Rara, Pedra Viva, porque a gente tem muito testemunho para dar sobre isso. E realmente a gente não tinha dimensão de que ia ser uma referência enorme, enorme no Brasil Sim. e até no mundo. Assim, tem gente que de fora do Brasil, né, vinha conhecer a Banda Rara, vinha conhecer o Pedra Viva. Pessoas que ouviam falar do nosso trabalho, não exatamente pessoas do exterior, mas pessoas que estavam morando lá, sabiam daqui do Brasil, tudo, né? Chegamos a ter até visitas de algumas pessoas do exterior, porque meu irmão trabalhava no Bourbon Street, às vezes trazia alguém para conhecer a gente, ou a gente ia lá conhecer essas pessoas e eles ficavam maravilhados com o trabalho da Banda Rara e do Pedra Viva, né? Porque tinha uma coisa de evangelismo, né? Muito evangelismo. E a gente, toda sexta-feira, então vinha sempre uma banda. Então a gente abriu muito leque para muitas bandas do Brasil inteiro. De segunda era na Lins e sexta era no Pedra Viva. Que, nós começamos antes do Renascer, um pouquinho antes do Renascer. Aí começamos na sexta-feira e eles ficaram na segunda-feira. Que era também parecido com... segunda-feira também era o do Cristo Salva, né? O Cristo Salva também era... É o pastor Tio Cássio, né? O Tio Cássio. E a Oficina G3 tá nesse meio também. Oficina G3 nasceu do Grupo Cristo Salva. É o Grupo Cristo Salva que era lá da Igreja Cristo Salva. O Manga se converteu lá na Igreja Cristo Salva e permaneceu. Manga, Túlio, Juninho e outros tantos. Eles formaram a banda Cristo Salva e da Cristo Salva surgiu o Oficina G3. Oficina G3, a história do nome Oficina G3 é porque era a terceira geração, né, de músicos da igreja, então era a Oficina 3, então Oficina G3, Oficina Geração 3. Então ficou Oficina G3. Que legal. E lá pelo Pedra Viva, muita gente ia lá. Eu não sei se eles chegaram a se apresentar, mas... Eles iam para assistir o Thales Roberto, Paulo César Baruch, Pregador Lu. Pregador Lu falou para mim. Olha, todos esses começaram lá no Pedra Viva. Quais outros? O Thales, na verdade, é assim, ele Thales Roberto, gente. O Thales Roberto. Ele participava de uma banda, acho que Livre Arbítrio, não lembro o nome da banda, lá de evangélica de ou secular? Não, evangélica. Ah, tá. Evangélica. Ele participou do Jota Quest. Depois ele foi para fora, deixou, depois que ele voltou, né? O Thales teve um período bem conturbado na vida dele, envolvimento com drogas, tudo, e Deus libertou ele. E aí depois que ele veio fazer esse sucesso, há 10 anos, né? Que ele vem fazendo esse evangelismo. Mas ele, quando eu conheci ele falou assim, olha, você não sabe, mas eu tinha
tal idade, eu paguei para ir lá cantar com o pessoal, que eles falaram que ia cantar, e então eu falei que eu ia cantar junto com eles, eu paguei para ir lá para cantar no Pedra Viva, e vocês são referência, vocês são demais mesmo. E realmente, no mundo, no Brasil inteiro, no mundo não, né? Mas no Brasil inteiro, vinha banda de qualquer lugar, querendo conversar, querendo tocar lá, de Brasília, do Rio Grande do Sul. Mas me explica o porquê, Curitiba. o que tinha na época que tinha esse... Porque era uma igreja que abria esse espaço? Nós abríamos. Toda sexta-feira nós tínhamos convidados. Não era só a banda rara que tocava. Tinha 4 bandas na época de um grande auge. Oh, desculpa, estou atrapalhando vocês aqui. Tem problema não. De um grande auge, né, da igreja em si, nós tínhamos 4 bandas. Banda Rara, Banda Caléu, Banda Pedra Viva e Banda Bunny, né? E mais outros grupos de louvor que tá, né? Da própria igreja. Da própria igreja. Aí, e a gente sempre abriu portas de sexta-feira. Antes, no começo era só nós, né? Sexta, sábado, domingo. Então a gente foi cansando isso, porque a gente tinha nossas agendas também, né? Então tínhamos que ter outras bandas, outras pessoas ajudando a gente no ministério. Aí surgiu, a gente sempre abriu portas para qualquer banda nova, banda velha, banda antiga, banda com a gente. Todas as bandas da época tocou na Pedra Viva. Bandas conhecidas ou não, todas para eles era um privilégio. O Rogério Sarralheiro também do Templo Soul, né? Começou lá no Pedra, praticamente começou a se lançar. Bom, eles surgiram lá no Edson Rabustini, né? Na igreja, esqueci o nome. Bíblica da Paz. Bíblica da Paz. Foi lá que eles surgiram. E assim, para se divulgar, o pessoal ia lá no Pedra. Lá era um ponto de divulgação. Tudo bem que tocasse na rádio, que tocasse, não sei, mas cantei no Pedra, eu não sei porquê, né? Eu não sei te explicar porquê, o que acontece. Algo de Deus, assim, né? A gente abriu muitas portas, porque não é todo ministério que faz isso, que convida, que deixa. Gente, até que a gente, né, sei lá, não tá tão bem assim. A gente deixava. Era uma sexta-feira de evangelismo. Muitas pessoas que não podiam levar seus amigos, seus parentes nas suas igrejas porque achava aquele formato muito robusto, muito sério, e de repente um jovem não ia se adaptar, e levava para lá. Levava lá, convertia e depois levava para sua igreja. Então, sexta-feira sempre foi um ponto de encontro de tudo quanto é lugar de São Paulo e do Brasil, pessoal ir lá conhecer. E ir lá levar alguém para se converter. Porque tinha o evangelismo, a gente fazia o apelo, fazia tudo, mas as pessoas acabavam não ficando lá. Então, talvez seja por isso que Pedra Viva foi tão conhecido. Porque não é porque era uma igreja enorme, de muitos membros, maravilhosamente, aquela coisa toda, aquele negócio resolvido, que se sustenta, na verdade não se sustentava, porque era o lugar onde muitos e muitos e muitos queriam levar as pessoas lá para se converter. Algumas pessoas que tinham dificuldade nas suas próprias igrejas, né, pelo formato, achavam que lá seria, principalmente jovem, né? Principalmente jovem. Sim. Então, hoje tem muitos cantores, principalmente quem gostava de música, muita gente que hoje está no cenário gospel, uma carreira com ministério, teve ali o Pedra Viva teve uma participação na pessoa. Olha, eu posso falar aqui assim, bom, vou citar nomes. Tom Carf, a primeira vez que ele cantou, fez um solo, foi lá no Pedra Viva. Ele esteve aqui com a gente no podcast. O Leonardo, com aquele grupo que eles tinham um grupo, Leonardo né? Gonçalves? Esqueci o nome, o Leonardo Gonçalves. Esqueci o nome do grupo que ele participava. Foi a primeira vez que ele cantou lá no Pedra Viva. Templo Soul, né? Várias bandas aí, o Luciano, o pregador Lu, né? Na verdade, ele fez uma participação, o Gisele conheceu ele, e ele fez uma participação no CD da Banda Rara, o CD... Qual foi o CD? Esqueci o nome. Aos universitários.
Foi no nosso louvor. Ele fez uma participação, a Ele banda... Ele tá entendendo mais que você. Tá? Eu tenho uma cabecinha, eu esqueço as coisas. Nome, às vezes eu esqueço tudo. Eles tiveram uma participação, o Apocalipse, o APC 16, né? Na época não era o Pregador Lu, era a APC 16. Fizeram uma participação, um CD da Banda Rara, fazendo um rap. E foi daí que começou a ser conhecido aí no nosso meio evangélico, porque ele já estava começando uma coisa fora. Como evangélico, sim, mas aí ele ganhou o prêmio na MTV, aquela coisa toda, né? Então, praticamente começou ali o Pregador Lu e a PC 16 e Pregador Lu. E da Banda Rara, qual foi a primeira música ou primeiro CD trabalho que você viu, assim, que explodiu no Brasil, que você identificou que vocês estavam em outro patamar? Que Humanidade, foi um divisor de água. Foi o CD Humanidade. Porque a gente tinha feito um trabalho acompanhando um cantor, né, chamado Gesa, que foi responsável por eu cantar hoje. Foi o cantor Gesa, que a gente fez um LP. LP, gente, eu fico querendo falar CD, mas não, era LP. Se tornou depois CD, mas era LP. E a gente fez uma gravação e ele, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu estava cantando na igreja, arrumando as coisas da igreja, cadeira, varrendo o chão, tudo para entre um culto e outro, que a gente fazia evangelismo à tarde, então a igreja ficava bagunçada, a gente tinha que arrumar tudo. E eu fiquei cantando uma música, um hino muito conhecido, que era Glória, Glória. Aí eu cantei assim com uma pegada de blues, né? Eu não tinha nem sabia o que era blues, falando sinceramente. Eu tinha essa influência em casa, mas nunca alguém chegou e falou, isso aqui é blues, isso aqui é jazz, isso aqui é rhythm and blues, isso aqui é o funk, isso aqui é o R&B, sabe? Alguma coisa assim. O rap, né? E aí eu comecei a cantar, né? Glória, glória, aleluia. Aí ele me viu cantando assim e falou assim, poxa, você canta bem, vem cantar com a gente. Ele que fez eu começar a cantar. E quando fomos gravar o LP, era para uma outra cantora fazer dois duetos com ele. E aí ele falou assim, não, vamos pôr a Jerusa para cantar. E aí meu irmão mais velho, meu irmão que era o Gesiel, né, que era o produtor, ele era o produtor, né? Inclusive estava produzindo CD, tudo. Não, que ela não tem experiência, não, que ela vai desafinar, não, que não sei o quê. Acabei, ele falou, não, vamos experimentar. E realmente deu certo. Comecei a cantar ali. Foi ali que eu comecei a cantar. CD Humanidade. CD Rios Fluirão. Tá. Aí a gente já tinha feito esse trabalho, tínhamos feito o CD, ou uma fitinha chamada Amar a Deus, que também é um grande sucesso meu, com a Banda Rara. E depois fomos fazer o LP Humanidade. Foi nessa hora que a gente fez um contrato com a gravadora Gospel Records, que tinha a imprensa gospel, que tinha toda essa parte aí, que foi quando a gente começou a fazer um grande sucesso. E as nossas músicas sempre tocando. Esse é o LP. Humanidade. Esse aqui é o LP Humanidade. Você vê que pra época, dentro do cenário gospel, já era um negócio assim, sofisticado, né? Porque essa capa aqui era assim, né? Aqui tinha isso, e a capa de trás tinha um menino todo arrumadinho, tudo. Ou seja, aqui tá mostrando o que era a humanidade, a realidade da pobreza, da indiferença, né? Tá todo mundo com seu sapatinho e aquele menino lá sem o sapato. E essa música Humanidade foi um grande sucesso, né? E desse CD, a que mais fez sucesso foi Estrela da Manhã. Desse CD, desculpa, gente, é LP. LP que foi Estrela da Manhã. E foi aí ano? Que a gente, 1989. 89. Gente, 34 anos atrás. Exatamente. Né? Uma música há 34 anos atrás e até hoje o pessoal conhece, né? Canta. E ninguém sabe, às vezes, que é do meu irmão. Ninguém sabe, porque o autor, coitadinho, fica lá meio esquecido, né? As pessoas pensam que sou eu, às vezes, que fiz a música, mas quem fez foi já. E a história dessa música, você sabe contar pra gente?
Olha, não sei, eu nunca perguntei pro meu irmão. É. Foi trabalhar com a Bud, e aí nesse momento ele começou a fazer essa música. De manhã teve Olha, o Natinho é um autor incrível, incrível mesmo. Ele fez essa, fez Som da Me também. Eu tenho uma outra música que eu acho linda demais, dele também. Então, várias músicas. E a música dele é assim, ele é muito, muito inspirado mesmo. São músicas assim que nossa, todas elas tocam mesmo profundamente e fazem sucesso mesmo. E não são músicas fáceis de tocar. Não são músicas, aquelas músicas tipo Worship. bala, né? Como é que se fala? Como é que fala? Música que. Chiclete, né? Eu disse, bala. Tá, Aí eu falando errado. chiclete. Música chiclete que pega, que é Que fica fácil, que é repetida, né? repetitiva, que é de fácil apreensão. É, Não, são porque músicas. hoje dentro da música, eu não vou dizer que é só o gospel, né? A música em geral, o pessoal gosta disso, né? Por exemplo, o sertanejo, ele é um sucesso muito grande, além da sofrência, porque são músicas chicletes, né? Exatamente. Então, a qualidade da música evangélica, ela realmente, aí é Uhum. uma opinião minha, né? É, eu acho que a música evangélica, ela perdeu um pouquinho da essência, né? Por alguns motivos. Porque ela perdeu, ela não tem poesia, falta muita poesia, falta muito conteúdo e qualidade, né? A poesia, assim, você vê que algumas músicas antigas, que nem músicas do João Alexandre, nossa, são músicas assim que Poesias são, pura. né? Poesia pura. Qualidade, é, conteúdo, porque o conteúdo faltou conteúdo da palavra de Deus. A gente via que as músicas antigas tinham mais conteúdo da palavra, eram mais inspiradas na palavra, que nem essa música mesmo, Sonda-me, é palavra pura, É os salmos, é o né? salmo, né? E essa música Estrela da Manhã também é muito baseada na palavra de Deus. E a outra coisa é que falta um pouco de qualidade. Então, porque a gente vê que hoje é só 3 acordes e olhe lá, né? Então, aquilo que devia evoluir está meio que regredindo, mas isso é um reflexo da música secular. Aí eu concordo com você. Tanto a música secular quanto a música. O que acontece na música secular acaba acontecendo na música evangélica. Não deveria ser assim, nós não deveríamos ser influenciados. Mas, infelizmente, tem a parte do marketing, a parte é, A estrutura por por detrás. detrás que quer, né, colocar esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ficar um pouquinho esperto com relação a isso, né? As igrejas, os cantores, as bandas, os compositores, os produtores, precisam ficar um pouquinho atentos. Será que a gente precisa ir por esse caminho? Né? Será que a gente precisa ir? Ou a gente precisa resgatar alguma coisa de bom aí? Eu acho que alguma coisa está sendo resgatada já, porque eu acho que tem muita igreja que já está começando a perceber que tem que lembrar um pouquinho dos hinos antigos, tem que se basear os hinos novos numa inspiração mais com conteúdo, com poesia e com qualidade. Muitas pessoas falam sobre a música gospel é enlatada. Quando as pessoas falam isso, ela diz o seguinte: muita coisa de fora, muita coisa internacional, os cantores trazem para o Brasil. Na sua época, falando de banda rara, as composições que a gente tem do gospel de 80, 90, são composições brasileiras, né? E hoje a gente vê que as pessoas não valorizam tanto compositores brasileiros. E o que eles fazem? Pega uma música de sucesso lá fora e aí grava aqui numa versão em português. Ó, tem uma música que tá estourada aí. Tem gente aqui do estúdio aqui que vai até querer me bater. É uma música da cantora Isadora Pompeu. A música é linda. Essa música é linda, sabe? Eu acho que é uma das músicas mais bonitas que a Isadora Pompeu gravou, sabe? Quando eu ouvi a música a primeira vez, já postei um vídeo com essa música e tal. Tá viralizada aí. Que é a música, como é que é? Bênçãos. Linda música. Eu fiquei até feliz, né? Depois de tudo que a Isadora Pompeu passou na vida, né? Pessoal, casamento e tal. Muitas críticas que ela recebeu. Veio com uma música dessa, né? Nossa, aqui.
é legal, tal. Mas eu fiquei chateado quando eu vi que a música é uma tradução, tipo assim, não é uma música dela, não é daqui. Não tem problema nenhum ela gravar uma música que é versão. Mas o que eu acho que você deve estar incomodado é porque só tem isso. Então, Ah, a minha eu vou dizer frustração uma é coisa, essa. eu às vezes culpo. Eu tenho alguém para culpar. Quem? Hillsong. Eles que começaram, até no começo tinham ótimas, boas composições, tudo. Aí teve alguém daqui que falou assim, não, que agora a gente tem que fazer isso. Mas por que Hillsong é culpado? Eles não são brasileiros? Eles introduziram essa coisa aqui. Ah, Foi uma empresa, né? a A empresa. empresa o selo, né, Hillsong, foi um selo, virou um selo, Sim. né? Então, eles começaram a fazer isso aqui no Brasil, no América Latina, até nos Estados Unidos, ficou assim, foi uma coisa de marketing mesmo, Um tá? comércio, né? Foi comércio, o intuito era realmente introduzir, e eles ganham com isso, né? Então, foi uma coisa comercial. E aí ficou aquela coisa assim, não, nós temos que cantar isso. Algumas igrejas aqui comprou tão piamente aquilo. E tipo assim, Nós temos que cantar isso. Deus vai tirar isso para colocar isso. Eu não vejo assim. Acho que podia acontecer ter o Hillsong, mas e o nosso? E a qualidade? Realmente, nós ficamos no ostracismo. Essas bandas todas aí que fizeram sucesso, que foram pioneiras, que desbravaram matos, que sofreram bastante, acabaram ficando no ostracismo por conta desse boom de importar, enlatar, né? De importar essas coisas de fora. aí você pega um cantor, ele tá ouvindo uma música que lá fora tá fazendo sucesso. Ele quer trazer pra cá. Né? Então pro cantor também é cômodo, né? Ele vai pegar uma música que já tem sucesso. Que já tem sucesso, né? Já é um sucesso garantido. Só de falar que é uma versão da música tal, já o pessoal já tem curiosidade de conhecer. Exatamente. E isso aconteceu com a música popular brasileira na época da Jovem Guarda. A mesma coisa que está acontecendo agora, que há uns 8 anos, Sim, 7 anos mais ou menos, tem acontecido aqui no Brasil, com essa coisa da tal enlatada, que é versão, e não valorizar o músico brasileiro, aconteceu na Jovem Guarda. Todas as músicas da época, a maioria de todos os que cantavam naquela época, eram versão dos Estados Unidos. Todas aquelas músicas de 1970 eram versão da Jovem Guarda. E faziam um sucesso danado. E até tinha uma briga, né, entre a MPB, que era o pessoal da... Elis Regina. Elis Regina, que Sim. tinha um nome. É. Tinha a Jovem Guarda e tinha a turma da Elis Regina, do Caetano, de todo mundo. Eram duas turmas que ficavam brigando por causa disso, exatamente. Então, isso não acontece só na música evangélica, também está acontecendo na música secular. Você pode ver que muitos cantores estão só fazendo tradução. Tem uma tradução ou outra, mas é praticamente tudo. É isso que você está falando, está exagerado. Então, eu faço um alerta aqui, né? Para vocês que conhecem e gostam de música, procurem conhecer a história da música evangélica, lá do comecinho, de quando começou mesmo, lá em 1950. Vencedores é uma banda muito conhecida. Hoje o pessoal não conhece muito, mas foi a primeira, Vencedores por Cristo, né? Conjunto Vencedores por Cristo, não era nem banda, né? E então eles começaram em 60, né? Em 1960 eles começaram. Então, tem muita história aí para ver, tá? Muita história. E principalmente essa época do boom da música gospel, foi coisa autêntica, foi coisa original, que foi feito aqui, que as pessoas se utilizaram de autores brasileiros, sabe, que realmente fizeram a música gospel, música gospel brasileira, foram com autores brasileiros, não foi versão, a gente não fazia versão. O máximo que a gente cantava era hinos da harpa, mas tudo com uma roupagem também diferente, né? A Banda Rara cantou muito hino, cantei Maranata, né?
Maranata é um hino e foi totalmente diferente, né? E outras músicas que nós cantamos, né? Fizeram histórias, estão aí até hoje cantando na igreja. Então valoriza isso um pouco, né? Você falou do Caetano Veloso, e aí eu, na minha memória aqui, já veio para uma polêmica. O primeiro evento Multishow, a primeira edição com a categoria Música Cristã. Música Cristã do ano. Uhum. Teve ali a Maria Marçal, uma música Deixa, que é uma música muito famosa, mais de 300 milhões de acessos. Nossa. Tem a música da outra cantora lá, da Gabriela Rocha, com 170 milhões. E aí a música do Caetano Veloso com o Kleber Lucas, 3 milhões de acessos. E foi a que teve menos acesso que ganhou, né, com a música Deus Cuida de Mim, que é uma música que tem mais de 10 anos de gravação. Você, como uma artista, como uma cantora, uma referência na música cristã, o que você achou do resultado dessa premiação? Olhando a história da música, eu concordo, entendeu? Porque é uma música que realmente tem muito mais qualidade que até outras, né, músicas que fazem, como você falou, é uma música de mais de 10 anos, muito mais, acho que até uns 20 anos ela deve ter. E essa música é uma música que, né, é bonita, Sim, tem um conteúdo, tem qualidade, a gente vê a diferença, né? Então, agora, critério de como acontece essas coisas aí no Multishow, eu já não sei, porque eu acho que é muita coisa, tem muita reclamação, né, desse negócio aí de qualidade. Esse negócio de melhor isso, melhor aquilo, sempre vai ser complicado. Porque quem é que está julgando? É só os acessos? É só um grupo de elitista de julgadores, de críticos, né? Então, isso aí é relativo, né? Se for assim, Estrela da Manhã ia ganhar muito, porque em vários sentidos, né? Conhecidíssima, não sei o quê. Então, não sei. Tem muita política no meio da história, né? Infelizmente tem. Ainda mais um programa que não é evangélico, né? Vai ter político no meio da história. Política, estou falando de comércio, né? Vamos dizer assim. Nem é política mesmo, né? Mas eu acho que teve política. Também teve, né? Teve uma lacraçãozinha aí. Esse é o problema, né? Em relação ao autor, né? Tudo tem suas polêmicas, né? A gente sabe disso e tal. Mas, em termos da música, eu gosto. Eu gosto dessa música. Até gosto dessa música. Eu acho que talvez tenha sido mais justo até em relação a outros, não sei. Mas sempre tem reclamação, né? Sempre tem reclamação. Quem perde vai falar, não, que foi marmelada, que não sei o quê. E a Banda Rara participou muito de festival? Porque antigamente tinha muitos festivais. Hoje não tem, né? Praticamente não. O que a gente participou? Festival Terceiro Céu. Mas festival naquela época não era concurso. Era apresentação. Legal. Era como se fosse o SOS. Participei do SOS da vida, né? Cantei para mais de 80 mil pessoas. Tinha 80 mil pessoas no estádio, que aquela parte aqui, né? E toda a arquibancada. Então tinha muita gente naquele lugar. Nessa época foi uma época bonita, legal, sabe? Que o pessoal participava. Era um evento evangelístico, né? Foi muito legal mesmo. Tem uma foto aí minha lá no SOS, inclusive, acho. E assim, tem coisas interessantes, né? Muito interessantes mesmo. A gente conta daquela época que realmente tinha. Hoje já não tem mais, né? Não tem, apesar até às vezes do pessoal pagar, não. Naquela época era só uma entrada, era 1 quilo de alimento, porque naquela época a gente não podia nem sonhar em cobrar nada, né? Era visto como uma coisa de usura, né? Mas naquela época foi mais para promoção mesmo, para divulgar o gospel. Então, cantamos na Quinta da Boa Vista também para 100 mil pessoas, né? Um evento lá no Rio de Janeiro. Então, participei muito desses eventos que antigamente era chamado de festival, não um festival de competição, premiação, né?
Mas a gente participou, nós, todas essas bandas dessa época participamos, era muito gostoso, era muito lindo, você entendeu? Havia muita conversão, havia muito arrependimento, havia muita aquebrantamento do pessoal, né? E a gente era muito evangelístico, né? Hoje em dia não existe mais muito isso, né? A gente não vê uma banda sair para ir para uma praça, né? E fazer um trabalho evangelístico assim. Sim, não, vamos lá. Hoje nem igreja tá fazendo. Ainda mais banda, né? Aí. Então falta isso, né? Acho que falta isso, resgatar algumas coisas. E o interessante é que as pessoas não sabem nem evangelizar. Elas vão na praça. Aí eu já vi isso, né? Vão lá, vamos fazer um evangelismo na praça, vamos chamar umas bandas, vai ser fazer assim, nas comunidades lá, porque a gente já cantou em qualquer lugar, comunidade. Eu me lembro que uma vez a gente foi lá no Jardim Ângela, né? Fazer uma apresentação lá. Exatamente, a Gleice e a Glaucia. E a gente foi fazer uma apresentação lá de evangelismo e tudo mais, né? Esse tipo de coisa. E a gente tinha uma linguagem. Quando a gente vai evangelizar, tem que ter uma linguagem. Uhum. Então, hoje eu vejo o pessoal ir lá fazer evangelismo na rua e fica falando aleluia, glória a Deus. Acha que tá dentro da igreja, né? Que tá dentro da igreja. Tá fazendo louvor, adoração, que cabe. Mas lá você tem que falar assim, oi, cara, e aí? Vamos aí? Ó, nós queremos falar algo interessante para você. Jesus, sabe? Tem que falar diferente com a pessoa. Sabe? E a gente tinha muita experiência disso, porque a gente ia evangelizar na rua. Eu ia evangelizar todo domingo, quando eu me converti, nós íamos evangelizar no Museu do Ipiranga. A gente levava todos os instrumentos lá para o Museu do Ipiranga, fazia evangelismo, e de lá saiu muitas pessoas que iam se matar, que iam assassinar alguém, você entendeu? Era assim, porque na praça, à tarde, o povo tem de tudo. E a gente trazia para a igreja, então a gente tinha uma linguagem, quando a gente ia, como da Bandahara ia fazer algum trabalho de evangelismo, tinha uma linguagem. E hoje a gente vê que o pessoal não tem tanta linguagem, né? Mas assim, eu sou muito grata a Deus por esse trabalho que nós fizemos, Bandahara, Pedra Viva, e realmente a gente não sabe por quê, mas Deus sabe de tudo, e a gente sabe que a gente plantou uma semente que tem gente lá dos Estados Unidos que fala assim, olha, eu fui na Igreja Pedra Viva e hoje eu sou pastor aqui, olha, eu tô na cadeia, eu estava na cadeia, tem uma mensagem que eu recebi pelo Facebook, um pastor falou assim, olha, eu vi você cantar na igreja várias vezes, ia lá, você cantava Estrela da Manhã, eu cantava com você, e eu me desviei e me tornei um traficante, fui preso, e depois que eu fui preso, lá na cadeia, eu ouvi você cantando de novo na rádio. E naquele momento que eu vi você cantando na rádio, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que eu fiz da minha vida. Eu me converti, consegui sair da cadeia e hoje eu sou um pastor que trabalho com recuperação de viciados. Então, isso aí, para mim, não tem preço. Sabe, isso aí me emociona. Eu tava pensando aqui, você tava falando, eu tava pensando, engraçado, a música Estrela da Manhã, a gente ouve ela cantando, você cantando, por exemplo, numa igreja ou num evento que a gente tava esses dias, lá em Parelheiros, né, lá na fazendinha de Parelheiros e tal, você cantando, e é uma música tão bonita, a letra é tão bonita, é algo tão espiritual, que o que você falou é verdade. Você ouve a música, você sente a presença de Deus, só que o que você ouve, essa presença de Deus te leva lá pro passado. Você começa a lembrar de coisas e tal. Isso é um negócio assim que mexe muito com a gente, porque te faz sentir hoje a presença de Deus, te leva pro passado. Memória afetiva. E te traz de volta, né? Exatamente. Então, assim, não é como você ouvir uma música atual agora, essa música que eu falei da menina aí, muito bonita, você ouve, nossa, que coisa linda, você sente. Mas você tá falando de uma música Estrela da Manhã e como outras músicas, você para ouvir. Ela vai te levar a uma experiência que você teve e te trazer pro agora. Agora. É algo muito sobrenatural. Muito profundo. Isso é muito profundo. Por isso que as pessoas precisam conhecer. E o que você falou desse cara aqui, sabe? Eu fiquei imaginando.
enquanto você falava, foi o mesmo sentido, o mesmo sentimento que eu tive lá no dia da Fazendinha. Caramba, eu voltei pro Fabinho lá atrás, cara, com 12 anos de idade, 10 anos de idade e tal. Daqui a pouco eu tô aqui. Assim, é um negócio muito legal. Eu tenho muitos testemunhos mesmo dessa música, muita coisa. Eu sou muito grata a Deus. Agradeço a Deus e eu canto essa música mesmo. Já cantei em muitas situações da minha vida. Já cantei na alegria, na tristeza, na fartura e na falta, né? E já cantei para muitas pessoas, para 80 mil pessoas, 100 mil pessoas. Já cantei para 2, 3. Já fui nos presídios cantar. Cantei essa música no presídio feminino, cantei no Carandiru essa música. Sou muito grata a Deus, porque eu sei que essa música alcançou o trabalho da Banda Rara, a Igreja Pedra Viva, tudo que nós proporcionamos. O fato das pessoas irem lá e se converterem e irem para suas igrejas. A gente espalhou Pedra Viva para tudo quanto é igreja hoje. Tem alguém em Pedra Viva, eu ia lá no Pedra Viva, eu me converti no Pedra Viva. Tem sempre alguém falando alguma coisa. Sempre. Me converti com aquela música, olha. Então isso é de uma gratidão muito grande a Deus e não tem preço. Não tem preço. Eu glorifico a Deus. E eu vejo assim, a gente tá sempre junto, acompanhando, meu pai, ou às vezes até na rádio e tal. Quando eu falo, sempre tem alguém que vai falar, que faz menção, que sempre tem alguém. Nós vamos falar do pastor Pedro Liache, vamos falar da clínica também, vamos falar do Pelé, vamos falar do Cafu, vamos falar do Silvio Santos, que o pastor Pedro cuidou dessas pessoas. Mas antes, canta um trechinho pra gente, só pra gente matar a saudade da música Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aê, que maravilha, glória a Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Vai brincando aí, o negócio é forte, Brasil. Tenho certeza que quem estava em casa e lembra dessa música cantou junto, com certeza, e trouxe boas lembranças, né? Alguma coisa boa para cada um deles, espero que sim. Com Deus certeza. abençoe a cada um de vocês que está ouvindo aí, ó. E compartilhe esse podcast de hoje aí para muitas pessoas que precisam receber um pouquinho dessa história, dessa palavra. Verdade. Até quem está afastado da igreja, né? Também, né? Já pensou? A pessoa tá ouvindo essas histórias, esses testemunhos. Vai se lembrando de tudo isso e vai levantando um ardor chama, no coração, né? Ou um desejo de querer voltar, de viver isso. Né? Isso é muito bom. É verdade. Mas vamos lá falar do pastor Pedro Liache. Depois que acabou, né, infelizmente, a Igreja Pedra Viva,
Foi quando ele abriu a clínica ou ele já tinha clínica antes? Não, meu pai tem a clínica desde os meus 9 anos de idade. Então ele tinha a banda, o ministério, É, em paralelo com a clínica. primeiro ele era pastor, fez a rádio lá, a gravadora, né? Certo. Gravadora, aí parou com a gravadora e começou a trabalhar com fisioterapia. Na verdade, na época, ele era massoterapeuta, né? Começou como massoterapeuta, na época não existia nem curso de fisioterapeuta, né? Quando eu tinha 5, 6 anos, ele começou a trabalhar com isso, né? E depois começou a desenvolver um tratamento, ele começou a pesquisar, começou a fazer cursos, começou a fazer e desenvolver um tratamento chamado realinhamento corporal, através de um equipamento que ele desenvolveu. Antes ele fazia manualmente, quando eu tinha 6 anos, manualmente. Com 9 anos ele desenvolveu um equipamento e fazia essa mudança de posicionamento corpóreo baseado, né, na descoberta do desalinhamento corporal, que ocorre na bacia. A bacia, ao invés de ficar nivelada e posicionada, ela se posiciona e esse desposicionamento da bacia acaba retesando ou comprimindo as raízes nervosas e, com isso, acaba provocando as dores de coluna, né? Então, o nosso tratamento é realizado através desse equipamento, através do infravermelho e também da vibração, que é um tratamento complementar, e proporciona solução de várias dores que porventura as pessoas possam sentir. Problemas de hernia de disco, a gente trata de pacientes com hernia de disco, problemas de dores, lombociatalgia, ciatalgias, tendinites, né? Várias dores musculares, enxaqueca. Eu trato de pacientes tratando com esse tratamento, porque advém da parte cervical, as dores de enxaqueca, porque tem gente que tem enxaqueca crônica, né? Então, com esse tratamento, proporciona uma melhora significativa. Então, já há muito tempo que meu pai trabalha com isso. Quando eu tinha 9, 10 anos, quem foi tratar com ele foi o Sarney, o ex-presidente Sarney. Hoje está vivo ainda, né? Até hoje vivo, e ele foi um dos primeiros a se tratar com meu pai. Já tratamos de vários outros pacientes, né? Inclusive o Silvio Santos, Gugu Liberato, né? Agnaldo Timóteo, Carlos Alberto Torres, esse jogador da seleção brasileira, Cafu, né? Cafu tem o depoimento dele no livro também. E seu pai é o pastor Pedro, Isso. que hoje é fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Na época não existia, né? E hoje ele é considerado um fisioterapeuta. Existem estudos em faculdades que falam dele, né? Exato, né? Assim, eles fazem menção ao meu pai, né? Porque meu pai foi um pioneiro. Ele não é fisioterapeuta, é um terapeuta, né? Porque na época não existia, né, a fisioterapia, mas ele fez uma clínica de fisioterapia. Eu sou formada em fisioterapia, me formei em fisioterapia, e minha filha também está se formando. Minha filha e minha sobrinha se formando em fisioterapia. E na clínica, na faculdade da minha filha, vários professores olharam um sobrenome e fizeram menção ao meu pai. Olha, seu avô, pioneiro, desbravador, porque realmente na época era desbravador. Havia uma rixa no começo de tudo, né? Havia uma certa animosidade, né, entre os médicos, os ortopedistas e os fisioterapeutas, porque achava que um não podia, né, se interferir na do outro. Então agora não, agora já trabalham conjuntamente os ortopedistas, os fisioterapeutas. Hoje eu já atendi neurocirurgião que trouxe a esposa para fazer tratamento porque ele não queria que ela fizesse uma cirurgia de hérnia de disco. Então ele era neurocirurgião, é que faz essa cirurgia, né? Então ele não queria que ela fizesse, então procurou o nosso tratamento e ela se recuperou. Então hoje a gente tem já pessoas, né, atendo muitos médicos, ortopedistas inclusive, e hoje a gente tem um certo respeito, uma certa admiração e uma certa conduta, né, que nos proporciona aí, ao longo de quase 50 anos, né, de poder proporcionar esse tratamento para os nossos pacientes. Acho que já passou de 50 anos. E esse tratamento é um tratamento que só tem na clínica, ele acha? É um tratamento que nós desenvolvemos, né? Nós chamamos ele de realinhamento corporal, né? Meu pai já fez 3 livros contando sobre esse
tratamento. E nós temos feito aí esse trabalho já há muito tempo. Só por enquanto nós só temos lá, né? No nosso clima, mas quem sabe mais pra frente a gente abrir várias franchises aí no Brasil inteiro. Hoje em dia tá na moda, né? Hoje em dia tem muitas empresas que buscam, né, essa alternativa. Hoje o trabalho da fisioterapia está sendo muito valorizado, porque antes de você fazer uma cirurgia, que muitas vezes não dá o resultado que você quer. Eu trato de pacientes que vêm de cirurgia, que vieram de cirurgia. Mas hoje os médicos estão indicando a fisioterapia antes de pensar numa cirurgia, né? Hoje já tem essa mudança de paradigma, né? Não, vamos pensar primeiro em evitar ao máximo, porque é um risco. Cirurgia é cirurgia, né? É um risco. Um tratamento alternativo, não. Pode demorar um pouco mais, pode ser mais cansativo, talvez, mas ele dá um resultado, né? Às vezes até melhor do que uma outra intervenção, né? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão procurando mais outros tipos de tratamento. Existem outros tipos de tratamento. É importante a gente... E o nosso tratamento tem sido bom, tem tido bons resultados ao longo desses mais de 50 anos já. E como é que o Silvio Santos chegou até seu pai? Porque não foi seu pai que chegou até ele, né? Na verdade, foi meu pai que chegou até ele. Foi até ele? É que assim, o meu pai tratou de muitas personalidades, né? E, por final, ele tratou de um... O que é isso aqui? Esse é uma carta do Silvio Santos que ele mandou pro meu pai em 88, ó. Olha como é bastante tempo, né? Sim. Então, meu pai começou a fazer esse trabalho antes do Pedra Viva, antes da Banda Rara, né? Desde criança já eu vejo meu pai trabalhando com isso. E eu estava falando? Hoje em dia o pessoal faria vídeo, né? Mas naquela época, 88, fez carta, né? 88 como é que seu pai chegou no Silvio Santos? Né? Então, foi um dos diretores dele. Como ele já atendeu várias personalidades, uma acabava indicando a outra. Ele foi em vários programas de televisão, foi na Hebe, foi no Bolinha, foi no Flávio Cavalcante, né? Foi no Jô Soares, meu pai foi no Jô Soares, né? Então, um dos diretores indicou o Silvio para vir fazer tratamento com meu pai e ele veio fazer tratamento com meu pai. Foi dali que ele começou a fazer bastante coisas. Isso aí foi na Porta da Esperança. Porque depois que o Silvio Santos veio tratar com a gente... Ele foi lá na Vila Mariana. Não, a primeira vez que ele foi, nós estávamos com uma clínica lá em Moema, na Maracatins. Foi a primeira vez que ele foi lá. E depois ele foi aqui em Moema, na Vila Mariana, foi várias vezes. Inclusive, quando ele ia com aquele Lincoln dele, né? E todo mundo sabia que era ele. Juntava um monte de gente ali. E ele, olha, ele era uma pessoa assim, ele é uma pessoa, né? Muito assim, simples. A gente pensa assim, mas ele é muito simples. E ele conversava com todo mundo, sorria para todo mundo, né? Dá licença, eu tenho que ir embora, dá licença. Andava com segurança nessa época? Nunca foi com segurança. Nunca andou com segurança. Ele só passou a andar com segurança. Aliás, ele passou a não andar mais, né, em São Paulo, depois que foi sequestrado, né? A filha foi sequestrada, depois ele também foi sequestrado. Em seguida, né, Bom, aí ele chamou o meu pai para ir na Porta da Esperança para fazer a industrialização dessa mesa, né? Então, e também doar tratamento. Ele chamou meu pai para doar tratamento para pessoas que... A Porta da Esperança não é da sua época. Mas eu lembro. Eu lembro. Né, que a pessoa ia lá e pedia alguma coisa para o Silvio Santos e o Silvio Santos tentava ajeitar para poder fazer aquilo acontecer para a pessoa. Então, meu pai chegou aí na Porta da Esperança e depois disso, o Silvio Santos indicou para muitos pacientes, muitos. Gugu veio por ele, Aguinaldo Timóteo veio por ele. Menino ou menina? Menino ou menina? Menino ou menina? E quando o Silvio Santos ia lá, quer dizer que a rua ficava cheia de gente. Ficava cheia de gente. E olha, ele ficava horas conversando com meu pai. Horas. E ficava lá, batia papo. E estava tudo tranquilo para ele. Ele gostava desse contato, dessa... Acho que era um relaxamento para ele, né? Sim, saiu da rotina. Ele ficou muito bem. E a família toda dele, né? A Isis veio, as filhas dele, Patrícia e a Silvia vieram fazer tratamento. Você comentou comigo que recentemente a Silvia teve lá, né? A Silvia vem frequentemente, assim. De tempo em tempo ela aparece. E agora, há uns 2 meses, ela esteve lá também fazendo tratamento.
E ela sempre vai lá, sempre eles estão indo, ele sempre indica alguém, já mandou os funcionários dele, um dos funcionários que era o copeiro dele, mandou lá para fazer tratamento com a gente. É uma pessoa. é, Olha, não sei por que fizeram aquele documentário daquele jeito que fizeram da vida do Silvio, porque Sim. realmente o Silvio não era aquela pessoa. Ele é muito simples, né? Ele é muito simples mesmo. E até a família dele fala mesmo. Eu posso dizer porque eu conheci, né? Eu conheci ele, era uma pessoa assim muito simples e muito generosa, né? Muito justa, né? Então, tudo que ele achou de bom, quando ele falava nas reportagens que ele fazia com meu pai, ele falava assim, não, eu falo porque eu fiquei muito bom mesmo, porque eu tô falando, senão eu não estava falando não, eu nem ia falar nada. Ele é bem É, sincero. e nós nunca pagamos nada para ir lá, foi tudo ele que quis mesmo, ele que quis recompensar, ajudar, sabe, mostrar uma coisa que é diferente, sabe? Na época todo mundo não tinha opção, às vezes uma coisa assim que podia resolver com facilidade com um tratamento fisioterápico e naquela época não era tão acessível. Então, isso ajudou muito a divulgar. E acho que é por isso também que hoje, que nem aconteceu com a minha filha, né? Dos professores comentarem sobre o meu pai, porque foi desbravador. Foi um cara que falou assim, fisioterapia, aqui tem fisioterapia, fisioterapeuta, nós temos a fisioterapia aqui. Então, a palavra fisioterapia e o fisioterapeuta foi valorizado. Né? Então, isso que eu acho que fez diferença. Aqui a gente mostrou uma foto também, um pouco mais recente do que essa, ele lá no Hoje em Dia, né? Vamos ver se a gente consegue achar essa foto. A gente foi lá. Eu também estava nesse dia. No Record. Na Record, nós estivemos lá no Aqui, Hoje ó. em Dia. Faz tempo também, viu, gente? Esse povo aí tá bem. Quem tá lá só é a Ana Hickman, né? Porque o Não, Edu o Edu tá na Band. o outro Esse ali. aqui eu nem sei. Ele tá só na internet, se eu não me engano. Brito E Júnior. era né? um programa muito visto, né? Era. Ele tinha mais audiência do que a Globo na época, né? E nesse dia ele foi, 2006, ó. E ele foi lá nesse dia. Isso, nós mostramos nosso tratamento, falando legal. sobre a fisioterapia, sobre o nosso tratamento, tudo que nós fizemos. Tem várias reportagens, nós fomos em muita TV. E jogadores, como é que ele chegou, como é que foi esse contato com o Pelé, né? O Rei Pelé. Cara. O Pelé foi Olha bem aí, no comecinho, eu era criança, ele ainda nem, ele tinha um consultóriozinho só, né? Seu e ele pai. foi lá em Santos atender o Pelé, né? Esse é meu irmão mais velho, Jerubal, que estava lá, aproveitou para tirar uma foto com... lógico, né? Assim, o que aconteceu? Meu pai acabou... Santista, seu pai? Meu pai é santista. Olha só. Meu pai acabou tratando, sabe de quem? Do Mané Maria. O Mané Maria, ele teve um problema, ele teve um acidente, e por causa desse acidente ele começou a ter vários problemas, e foi por isso que ele acabou conhecendo o Pelé. Porque Mané Maria não é o Mané Garrincha, não. Não, Mané né? Maria. Ele era do Santos também. Época, ele era um dos jogadores da seleção também. Foi um dos jogadores da seleção também. Não é da sua época. Nem você lembra. E então ele acabou apresentando o Pelé para o meu pai, e meu pai foi lá fazer o tratamento nele. E o Mané Maria fizeram até uma reportagem, porque ele não conseguia mais jogar. E aí, com o tratamento nosso, ele conseguiu voltar a jogar. Hein? Assim como o Carlos Alberto Torres também. Então, acabou... Um passando para o outro. Passando para o outro. E Cafu acabou aparecendo lá. Acabou aparecendo lá e fazendo o tratamento. Fez o depoimento dele no livro do meu pai. Você falou do Cafu também, o nosso eterno capitão da seleção brasileira. Ele acabou indo. E outro que fez um paralelo muito grande com os atletas, que foi o Silas do São Paulo. Silas e aquele outro lá, como é que é o nome? Bom, vários jogadores, né? Que vieram através dos Atletas de Cristo, por causa do Alex Dias Ribeiro. Do Alex Dias Ribeiro, que era corredor de Fórmula 1, com um carro que o Samuel até sugeri chamá-lo para falar sobre isso, que é muito legal. E ele fez esse paralelo de trazer muitos
muitos jogadores, parte esportiva. Não, o Gugu também. O Gugu não, o jogador de tênis, Gustavo Kitter. Então, ele também foi vários na área de esporte, né? Porque meu pai, inclusive, tem um capítulo que ele reserva para a área de esportes, né? A gente acaba tratando de muito jogador, porque não tem como, eles se contundem muito. Eu posso te fazer um pedido? Fica à vontade. Nós, brasileiros, queremos que a fisioterapeuta Liache cuide do Neymar, que o negócio tá ruim demais, viu? Estamos à disposição, Neymar. Tá Estamos ruim aqui. Demais, ô, Neymar, ó, Pelé, Cafu, Carlos Alberto. Ixi. Vai lá se tratar também, Neymar, para ver Maria. se. E outros tantos, para ver se o negócio melhora aí, porque tá ruim para você e para a seleção brasileira. Na medida do possível, estamos lá, né? O problema é que a lesão dele, né, que foi um problema sério, foi no joelho, né? Foi no joelho, né? Que ele teve agora, recente. Foi no joelho, Eu Felipe? Acho que Foi. O tornozelo. Que... Foi uma lesão do Neymar, foi onde? No joelho? A última. No joelho, né? Então, assim, mas por conta dessas lesões, acaba tendo um problema muito sério na coluna e impede mesmo de ter um rendimento bom, né? E para quem quiser entrar em contato com você, para te convidar para cantar, para te convidar para ir testemunhar, ministrar na igreja, como é que faz? Tem as minhas mídias sociais, né? Tem Jerus_Liache no Instagram, Jerus Liache no Facebook, tem um canal no YouTube também, Jerus Liache. Tenho meu celular, o telefone. Vou dar o telefone da clínica. Isso, dá o telefone da clínica. Que aí você já resolve Pronto, tudo. já faz tudo. Aí, ó. Se tiver com dor na coluna, fibromialgia, tendinite, enxaqueca, tudo aí, ó. Dores no corpo. Resumiu tudo, né? Doresnocorpo.com.br. Até eu vou lá, vou dar uma passada lá. Fica à vontade, estamos lá. Chega lá. 5573-8000, você pode entrar em contato. Aí lá eles passam os outros contatos para... Tem a secretária lá, né? Eu esqueço os números dos telefones. Mas entrando em contato com isso aí, você me acha. Para cantar, para ministrar, ou para fazer uma avaliação aqui com a gente e fazer... faz avaliação, não vai lá, faz avaliação, aí você vai avaliar, né? Fazemos uma avaliação e já indicamos o tratamento, né? O tratamento consiste nessa mesa elevatória, no infravermelho e na vibração para ajudar nas dores e no relaxamento. E é necessário fazer algumas sessões, não é de uma hora para outra. Tem pacientes que rapidamente resolvem, outros demoram um pouquinho mais. Por quê? Nós precisamos fazer com que o corpo acostume na posição correta. Ele está na posição errada. Vamos colocá-lo na posição correta. E com isso, precisa de dar informação para esse corpo, ou seja, através do nosso equipamento, através do alinhamento corporal, a gente consegue fazer com que o corpo sare sozinho. Praticamente é isso que a gente proporciona para ele, né? As raízes nervosas se soltem, se liberem e melhora com o tratamento. Tem uma coisa que eu acredito que tem prejudicado muito a coluna, isso aqui, né? Então, é uma das dicas que eu gravei recentemente. Eu fiz uns vídeos, né? Alguns videozinhos. Acho que até te mandei alguma coisa aí para você. O problema do pessoal com o celular é o seguinte, ó, ficar muito assim, né? Desse jeito. O certo é você usar assim, ó, apoiado e usá-lo. Entendeu? Aí você faz assim, né? Fica prostrado. Ou então deitado, né? Não pode. O ideal é fazer sempre como se estivesse usando um computador. Quando você usa o computador, você usa com ele aqui e com a mão aqui e faz assim. Então, o certo é isso. Tem muita coisa errada que a gente faz hoje em dia, por causa de computador, por causa de celular, né? Então, a gente usa errado. Principalmente deitado é pior ainda. Você fica assim, ó. Tá vendo? Ou então faz assim. Hoje até dica teve aqui no podcast, hein? Saúde, que legal. Tem várias coisas aí no meu canal do YouTube, também no Instagram da clínica, Liache Filho, Liache Fisioterapia, né? Liache Fisioterapia. Você vai encontrar também algumas dicas lá, algumas coisas lá para você. Legal, a gente pode marcar um outro podcast só para falar sobre isso. Pode, fisioterapia,
tirar sobre algumas coluna, dúvidas. legal, é legal falar né? sobre isso, algumas dicas aí, tá Isso bom? aí. Jerusa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi uma honra falamos sobre tantas coisas aqui, falando sobre música, falamos sobre igreja, sobre ministério, sobre saúde, coluna, coisa boa, viu? Obrigada Deus abençoe. a você, Amém. obrigada ao pessoal da ADSA Cast, né? Uhum. Aí o nosso novo podcast, né? Faz quanto tempo já? Acho que tem uns 3 meses, né? Pouco tempo aí, ó. E muito legal essa iniciativa de vocês, porque precisa disso, né? É importante e a gente está aqui à disposição. Muito obrigada por tudo, tá? Desculpa aí alguma coisa, tá, gente? Não, foi top. É isso aí, valeu, obrigada, viu? Muito obrigada. De nada. Aí, pessoal, encerrando mais uma edição do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, eu curti bastante. Quero aqui agradecer e fazer menção ao nosso pastor presidente, pastor Galdino Júnior, pastora Liliana, obrigado pelo apoio, tá sempre aqui nos incentivando e apoiando esse trabalho, esse ministério de multimídia aqui da ADSA Brasil. E também quero agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores aqui do ADSA Cash. Agradecer a Work Motors, ao Jefferson Lopes, que também tem apoiado aqui o nosso projeto. Você que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, você que quer financiar um carro, entre em contato com a Work Motors. Eles têm uma variedade de vários veículos, eu tenho certeza que vai ter um que vai te agradar, tá bom? Entre em contato com eles, que tem um ótimo preço aí. E também quero agradecer ao Christian Bank, que é um banco digital cristão que tem apoiado os trabalhos sociais da ADSA Brasil. Um banco digital com todas as mordomias, com todo o cuidado. O Christian Bank tem feito um trabalho maravilhoso. Eu tenho até conta lá no Christian Bank, o Felipe aqui, o André, todo mundo, que é um banco nota 1000. Então, você que ainda não tem a sua conta, abra, é gratuita, no Banco Christian Bank, tá bom? Gente, tô indo embora, muito obrigado pela audiência, até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, valeu!